Estou construindo uma playlist nesse canal. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre história da economia brasileira e o livro-texto base que eu adotei inicialmente para entender um pouco mais sobre a economia do país do ponto de vista histórico é este livro aqui, é um clássico, né? A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana, ou seja, entre 1889 e 1989. Claro que tem muito mais história depois disso, mas eu estou, no momento, ainda na Primeira República, ou seja, entre 1900 e 1930, sendo que a Primeira República ela teve o seu auge ali por volta do ano de 1913, 1914. E aí, vários altos e baixos em todo esse período. Eu estou atualmente no final, bem no finalzinho, na verdade já terminei, né? Estou já no tópico sobre uma reinterpretação da historiografia tradicional dessa Primeira República, né, entre 1900 e 1930. E antes de continuar o vídeo passado, ou seja, continuar entendendo essa releitura, no vídeo passado eu mostrei, ou então a partir do texto que mostrei que o governo federal ele não intervia constantemente a favor dos cafeicultores, né? Como se tem essa impressão, né, de que a Primeira República basicamente é a República do Café com Leite, ou seja, que havia uma forte influência na política federal favorecendo a produção de café e os seus donos do capital e também do próprio leite, mas principalmente de favorecimento com relação aos produtores de café de São Paulo, né? Mas no vídeo anterior a gente viu que não, que o governo federal ele somente fazia isso quando de fato isso importava a economia brasileira como um todo. Não era sempre assim automático. O governo federal, a União auxilia os cafeicultores porque tem influência aqui, não, é porque de fato era importante para a economia do país. Bom, antes de avançar mais um parágrafo no entendimento sobre essa questão, eu preciso apenas dizer quem era o presidente, quem foram os presidentes dessa Primeira República, para a gente poder contextualizar um pouco melhor, né? Então, os presidentes foram, começando a partir de Deodoro da Fonseca, em 1891, então Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, eu vou falar apenas o nome dos presidentes até 1930. Prudente de Moraes, 1898, Campos Salles, 1902, Rodrigues Alves, 1906, Afonso Pena, 1909, Nilo Peçanha, 1910, Hermes da Fonseca, 1914, Venceslau Braz, 1918. Veja que Hermes da Fonseca foi o presidente que pegou a época de ouro da economia brasileira na Primeira República. Participou disso, né? Venceslau Braz, 1918, Delfim Moreira Costa Ribeiro, 1919, Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, Epitácio Pessoa, 1922, Arthur Bernardes, 1926 e Washington Luiz, 1930. Então esses são os presidentes que eu estou tratando aqui no canal das suas políticas econômicas. Por que eu escolhi entender a economia brasileira a partir do período republicano? Por conta das políticas econômicas que são mais facilmente identificáveis, ou identificadas, na verdade. Mas, na verdade, se você quer realmente entender um pouco da economia brasileira, é preciso estudar desde os seus primórdios, lá de 1500 para cá, né? A partir dos seus ciclos também, se assim desejar. Bom, então, continuando o vídeo passado sobre a ideia de que São Paulo, ou melhor, os cafeicultores eram sempre defendidos e apoiados pela União. A crítica ao suposto viés da política cambial em favor do setor exportador, que constitui o segundo fato arrolado em defesa da visão tradicional, requer uma digressão mais longa. Deve ser lembrado que durante a Primeira República, o Brasil experimentou dois tipos de regime cambial. Taxas de câmbio flutuantes, com emissão de moeda fiduciária gerenciada seja pelo Tesouro, seja pelo Banco do Brasil. E taxas de câmbio fixas em regime de padrão ouro. Então, câmbio fixo no ouro e taxa de câmbio flutuando com emissão de moeda fiduciária gerenciada pelo Tesouro. Sob esse último adotado entre 1906 e 1914, ou seja, taxa de câmbio fixa que ocorreu entre 1906 e 1914 com o padrão ouro e novamente entre 1927 e 1930, então isso retornou, a política adotada na presença de desequilíbrios externos resumiu-se em ambas ocasiões a tentar manter a paridade sobrevalorizada enquanto o governo tentava
sem sucesso obter assistência financeira externa para restaurar o equilíbrio de pagamentos. Nesses casos, portanto, é evidente que a visão tradicional não tem o respaldo dos fatos. Mais do que isso, nesses períodos em que o governo aferrou-se à defesa de paridade ouro, como em 1913 e 14, 1929 e 30, a enorme contração monetária causada pela rápida perda de reservas teve efeitos desastrosos sobre o setor produtivo, incluindo-se aí proeminentemente a cafeicultura, nesse final já próximo de 1930. Bom, fico por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. No próximo continua a partir desse ponto, ou seja, por outro lado, dos anos em que o Brasil permaneceu sob taxas flutuantes, são os períodos de 1889 a 1906, 1919 e 1926, em que apresentaram maior interesse do ponto de vista de presente discussão, uma vez que durante a Primeira Guerra Mundial a taxa de câmbio foi mantida aproximadamente estável, mas paro por aqui. Valeu!